tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas melhores leituras desse início de ano. E uma coisa que me chamou a atenção, gente, é que todos os livros que eu escolhi para o meu desafio de 12 livros para 2023, até agora, se mostraram ótimas escolhas, porque os 3 que eu li até agora estão nessa lista que eu vou comentar com vocês. Então eu já vou começar de cara falando do livro de janeiro, que foi 1984, do George Orwell. Eu evitava muito ler esse livro, eu achava que ia ser uma leitura arrastada, que eu ia me sentir mal lendo essa história, que ia ser uma leitura claustrofóbica, sabe? Mas, ao contrário, essa leitura fluiu super bem pra mim, eu gostei muito da história, gostei muito também da narrativa do George Orwell, e no momento a história ficou assim arrastada, e a parte mais pesada é só no final, eu achava que o livro todo ia ser assim. Então foi uma leitura muito boa pra mim, eu gostei bastante, eu já penso até em reler esse livro. E eu li ainda nessa edição da Penguin Companhia, que eu adoro, né? Eu sou apaixonada pelos clássicos da Penguin, por mim eu tinha todos aqui na minha estante. Até vou deixar o link aqui embaixo dessa edição e de todas que eu vou mencionar aqui pra vocês. A gente sabe que essa aqui é uma distopia, só que tem várias similaridades com o regime de Stalin, né? A gente sabe que o Orwell escreveu baseado no que estava acontecendo na União Soviética. Então dá para traçar vários paralelos. Eu realmente fiquei ligada assim, a cada personagem, principalmente ao principal, claro, né, o Winston, que ele faz parte do partido, só que ele não é do núcleo do partido, então a vida dele é bem diferente, né, em relação a essas pessoas que têm todos os privilégios do núcleo do partido. E é muito bom acompanhar todos os questionamentos dele e o que acontece com ele, né, os desdobramentos que a história dele vai tendo no decorrer do livro. Bom, 1984 então foi meu livro de janeiro. Em fevereiro eu escolhi As Boas Mulheres da China, da jornalista chinesa Xin Han. Esse livro, que seria o de fevereiro, na verdade, eu demorei um pouquinho mais para ler, porque eu fiz uma leitura conjunta com ele, e foi uma leitura conjunta mais pausada, porque aqui a gente vai conhecer várias histórias, né, verídicas, que são bem pesadas. A gente vai conhecer realmente o que se passou no interior da China, já no período da Revolução Cultural. Então a própria Xin Han, que viveu a Revolução Cultural durante a sua infância, vai contar um pouquinho da sua história e vai ouvir várias histórias no seu programa de rádio. Ela teve um programa de rádio de 89 até 97, ela recebia telefonemas e muitas cartas, e ela foi e investigou algumas dessas histórias e ela conta aqui pra gente. É um livro que eu recomendo muito a leitura. Eu só peço cuidado porque aqui a gente vai ver muitas histórias de abuso. Então você só tem que ver se é o momento de você ler, como está o seu psicológico, enfim. E aí para março eu separei no meu desafio Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que é um escritor que eu gosto muito e passei a gostar ainda mais. Eu terminei esse livro recentemente e gravei para vocês alguns comentários meus durante a leitura. Eu acredito que é o próximo vídeo que vai ter aqui no canal. Bom, então eu vou comentar bem rapidinho aqui com vocês que a escrita do Turgenev é maravilhosa. Ele vai abordar um tema que tinha tudo a ver com a época que ele estava vivendo, então ele era um escritor que tinha um olhar muito apurado ali para a sociedade russa, para o que estava acontecendo no seu país. E ele vai abordar esse tema de um conflito de gerações, abordar também o niilismo. E a gente vai conhecer a história do Bazarov, que era esse jovem muito materialista, que deixava de lado questões mais subjetivas da vida, sentimentos, enfim, e se mostrava uma pessoa muito prática. Ele era um médico, e ele fez amizade então com Arkady e foi para a casa de campo do pai do Arkady. E lá ele conhece então o pai do Arkady e o tio do Arkady, que são pessoas de outra geração. Aí ali a gente já vai ver um conflito bem forte, diálogos ótimos, que eu acho que é um ponto alto realmente na escrita do Turgenev. Bem que eu gosto muito também das descrições que ele faz, sabe? É difícil falar o que eu gosto mais da escrita do Turgenev, porque realmente é um escritor que eu adoro e quero ler mais livros dele. Porque eu só li esse, Pais e Filhos, li um conto chamado Relíquia Viva, e li também Primeiro Amor. Então ainda tem bastante coisa para eu ler desse escritor e eu não vejo a hora. Então foi um livro que me conquistou do início ao fim, não é chato, é uma história curta, em nenhum momento ele se demora, a gente vai ver muitas questões ali de descobertas de amor, de sentimentos, de como lidar com esses sentimentos. Enfim, gente, começa a falar que eu já me empolgo, mas eu vou deixar pra gente conversar mais sobre Pais e Filhos nesse vídeo que ainda vai entrar aqui no canal. Antes de falar do próximo livro, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo por aqui e a gente conversa muito sobre livros. Agora, vamos continuar. Outro livro que eu li esse ano e eu amei, na verdade é uma peça de teatro que está nesse livro aqui, que faz parte de um box da Nova Fronteira. É uma peça de Shakespeare chamada A Megera Domada. Gente, que peça maravilhosa! Se você nunca leu Shakespeare, eu recomendo que você comece por essa peça. Se você viu aquela novela O Cravo e a Rosa,
Você tem que ler essa peça, que é totalmente inspirada nessa peça do Shakespeare, e a gente dá muita, muita risada. Aliás, eu vendo aqui esse livro, que é o de comédias desse box, eu já estou pensando em ler a próxima, porque aqui, além da Megera Domada, a gente encontra Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza e A Tempestade. Mas eu acredito que esse tom mesmo, assim, engraçado, eu acho que é mais na Megera Domada. Mas me falem aí se eu estou enganada, se as outras peças também vão ser, assim, bem engraçadas, porque eu não li ainda nenhuma dessas. Eu li tragédias do Shakespeare, né? Então eu li o Rei Lear, li Macbeth, li também... Tem mais uma que eu li, Otelo. Eu também li Otelo. Então eu acho que a próxima peça vai ser uma comédia também, como a Megera Domada, que, nossa, maravilhosa, gente. É uma pecinha curta. Se você já leu, me conta aqui o que você achou, porque, nossa, eu morri de rir. Bom, só para comentar com vocês, né, é a história da Caterina e do Petrúquio. A Caterina é uma pessoa, assim, muito difícil de lidar, e ela tem uma irmã mais nova, a Bianca, que é adorável. E aí a Bianca tem vários pretendentes, só que o pai só libera a Bianca para casar quando a Caterina casar, porque a Caterina é a mais velha. Então vai aparecer o Petrúquio, que vai domar essa mulher, vai acabar casando com ela, e no meio disso tudo a gente dá muita risada. Outro livro que eu li recentemente, tem vídeo dele até no canal, vou deixar aqui para você dar uma olhadinha, é O Hotel da Place Vendôme. Esse livro é de não ficção, e ele vai falar da história do Ritz, principalmente durante a ocupação na Segunda Guerra, né? Então, a gente sabe que o Ritz ficou aberto durante a Segunda Guerra, especialmente para os nazistas. Então, os membros, né, do alto escalão das Forças Armadas ficaram hospedados ali. E outras pessoas também, alguns artistas, pessoas bem conhecidas. Esse é o tipo de livro que vai ter uma fofoquinha, só que também vai ter episódios assim muito tristes, sabe? A gente vai ver como é que foi a libertação, o que aconteceu pós essa libertação com alguns franceses que acabaram ajudando os alemães. Tem muita gente conhecida, então no comecinho do Ritz a gente vai ouvir falar muito do Proust. Depois a autora também vai mencionar um pouco sobre os donos, sobre alguns funcionários do hotel, escritores que passaram por lá, como o Ernest Hemingway, que foi o motivo de eu ler esse livro, porque eu fiz a leitura conjunta de Adeus às Armas, e aí eu fiquei sabendo desse livro e quis ler junto, né, pra gente ter mais assuntos, saber mais do Hemingway, enfim, e realmente foi uma escolha maravilhosa. É um livro realmente que entrou para os meus favoritos, que eu acho que pode agradar muita gente, porque, como eu disse, ele é um livro de não ficção, só que a forma que a escritora dividiu os capítulos, são mini histórias, vamos falar assim, que estão linkadas uma à outra, e a gente tem vontade de ler mais, de saber o que aconteceu, e fica imaginando, né, como era naquela época. Foi uma leitura para mim, sem dúvida, muito, muito proveitosa. O livro estava em promoção na Amazon, não sei se ainda está. Dá uma olhadinha aqui no link que eu vou deixar aqui no box de informações, porque ele realmente estava num preço que estava valendo muito a pena por tanto de coisa que a gente descobre lendo esse livro, fora que você com certeza vai sair dessa leitura tendo alguns interesses. Eu, por exemplo, já peguei a biografia do Robert Capa para ler, que era um fotógrafo, né, especialmente fotógrafo de guerra, que também tem muitas coisas interessantes sobre ele nesse livro. Eu quis saber, então, mais sobre a vida dele. Mas talvez você tenha interesse em saber mais sobre a vida da Chanel, por exemplo, que é uma pessoa que aparece bastante nesse livro, e tantos outros. Outro livro, gente, que eu ainda vou conversar mais com vocês. Nesse mesmo vídeo que eu falo de Pais e Filhos, eu também vou falar sobre Uma História Desagradável do Dostoiévski. Gente, esse livro é bem curtinho, de história mesmo, a gente vai ter umas 70 e poucas páginas. Então, assim, se você tiver com um tempinho, você lê de uma vez essa história. E é muito legal, porque a gente dá risada, só que a gente também reflete muito. Porque aqui o Dostoiévski está realmente muito afiado. A história vai se passar no período ali da libertação dos servos. E aí a gente vai conhecer a história de um homem que se julgava muito superior, sabe, com uma visão à frente dos seus amigos, e ele sai de um jantar com esses amigos e acaba indo parar no casamento de um dos seus subordinados, uma pessoa assim, bem abaixo dele na hierarquia ali do trabalho, sabe? E, gente, é um vexame atrás do outro. Essa aqui é uma leitura muito fluida. Eu até indiquei para o meu marido ler, porque ele nunca leu Dostoiévski, e eu acho que esse livro é uma ótima porta de entrada, sabe? Porque flui bem, você dá risada, mas você também conhece esse Dostoiévski mais profundo, que é esse escritor realmente que vai mais fundo, que faz a gente pensar e refletir. Eu amei, amei, amei esse livro. E agora, para finalizar, eu vou citar então uma menção honrosa, que é Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Eu fiz então essa leitura conjunta, como mencionei para vocês. Não foi um livro assim que eu fiquei, nossa, apaixonada, não é um favorito, por isso que eu coloquei ele como menção honrosa,
Mas é um livro, gente, que me fez pensar muito. Ele se destacou realmente dos outros que eu li. Então ele nem ficou lá no topo pra mim, mas também não tá entre o restante, sabe, que eu li esse ano. Então eu tinha que falar dele aqui pra vocês. Em Adeus às Armas, a gente vai ver uma história que é inspirada na própria vida do Hemingway, porque o Hemingway esteve na Primeira Guerra, ele foi voluntário, então ele era motorista de ambulância na Itália, e aí em determinado momento ele se feriu, foi para um hospital e se apaixonou por uma enfermeira. Então no livro a gente vai ver uma coisa bem parecida também, um jovem americano que vai para a Itália, com um motorista de ambulância, se apaixona por uma enfermeira, e aí o amor deles vai pra frente, diferente da vida real, que do Hemingway não foi. Só que eles vão enfrentar várias questões, vários problemas. Se você quiser saber mais sobre esse enredo, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre esse livro, tá? Então é só dar uma olhadinha lá e ver se é um livro que vai te interessar, porque nesse vídeo eu conto pra vocês quais são as questões desse livro, o que esperar desse livro, porque teve gente que gostou muito, teve gente que largou no meio da leitura, que não gostou. Então durante a minha leitura conjunta eu percebi isso, que é um livro que pode agradar muito, mas é também um livro que pode decepcionar. Então nessa resenha que você vai encontrar aqui no canal, eu tento falar um pouco da história para você perceber se é um livro que você deve dar uma chance. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber de você, até agora, quais foram os livros que você mais gostou de ler. Com certeza eu vou pegar alguma dica com vocês, como eu faço sempre. Até um próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.